lives do corpo humano e as emoções. Boa tarde para quem está chegando, Farmácia Clínica Integrativa. Vou colocar aqui o título da nossa live de hoje e o foco da nossa live, né? O nosso tema vai ser, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui, vai ser o diabetes ou a diabetes, né? Hoje nós vamos tratar deste tema, que muitas pessoas, né, adquirem a diabetes ou nascem, né, com a diabetes. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre este tema, que é muito importante, e quais são as emoções vinculadas à diabetes, tá bom? Para você que está chegando agora, para quem ainda não é a primeira vez, né, que está assistindo a nossa live, eu estou fazendo uma série de lives, já tem algum tempo, acho que já são pelo menos acho que uns 3 meses, que a gente está falando sobre um e-book que eu escrevi, que relaciona, né, o corpo humano e as nossas emoções. Então, como a gente somatiza os sentimentos, né, e acabam, por conta da somatização, cristalizando e transformando-se, então, esses sentimentos em doenças. E a gente tem estudado esses sentimentos, a gente tem estudado essas doenças, para a gente entender quais são os sentimentos que estão por trás de cada uma delas. E desta forma, a gente conseguir, através dos florais de Bach, através das diversas terapias holísticas, a gente conseguir, vamos dizer, prevenir, né? Porque quando a gente trabalha o sentimento que vai nutrir aquela doença, a gente consegue, por que não prevenir aquela doença, não é verdade? Boa tarde, Fran, tudo bem? Carol, Aline, Rosiane, Animal na Rede, já tinha falado com a Farmácia Integrativa. Boa tarde para todo mundo. Vamos começar? Para quem então ainda não está vendo essa live pela primeira vez, é uma série de lives, então acessa ou o nosso Instagram, ou o nosso Facebook, ou o nosso canal do YouTube, e as lives anteriores estão lá, tá bom? Para você ficar por dentro de todo esse assunto, todo esse tema, porque na verdade é um grande estudo que a gente está fazendo com relação a esse tema. E se você ainda não tem o e-book, depois que terminar a live eu vou deixar o link para você poder baixar. É um material muito lindo, tá bem bacana, é um resumão, né, que aqui a gente está, através das lives, destrinchando, né, e se aprofundando um pouco mais nesse estudo, tá bom? Então vamos lá, gente, porque o tema da diabetes, hoje a gente vai falar sobre diabetes e um pouquinho do pâncreas, tá? Então a gente está juntando 2 temas porque eles são bem interligados, né? Para quem não conhece, eu acho que é importante a gente conhecer um pouquinho da doença, né? Para a gente poder falar dela e dos sentimentos que estão vinculados a ela. Mas o diabetes é uma síndrome metabólica, né? Ela vem da incapacidade do pâncreas de produzir a insulina, que é o hormônio que vai digerir o açúcar, né? O hormônio da insulina, ele reduz a nossa glicemia, que é o açúcar no sangue, né? Para que esse açúcar ele possa então ser quebrado e ser absorvido pelas células. E aí esse açúcar ele é uma fonte de energia muito importante pra gente. A Rosiane tá me dizendo diabetes tipo 2, qual floral você me indica? Vou falar sobre isso aqui, viu, Rosiane? Espera só um pouquinho, eu vou explicar um pouquinho primeiro o que é a diabetes tipo 2, que a gente tem alguns tipos, né, de diabetes. Aqui eu vou abordar 4 tipos, tá? 4 ou 3. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre eles, aí você me diz se bate ou não, combinado? E vamos lá, então a questão, o problema do diabetes, né, é essa inabilidade ou a falta da insulina conseguir quebrar o açúcar, né, que vai fazer com que aumente a glicose no sangue, porque não consegue quebrar a molécula da glicose, e aí, consequentemente, isso vai gerando diabetes. Lógico, obviamente, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Mas primeiro pode ser uma insuficiência, como pode ser realmente a falta. E aí a gente teria que suplementar, tomar a insulina, existem vários tipos de tratamentos. Olha que dado interessante, gente. Hoje no Brasil
tem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, né? Que representa aproximadamente 7% da população do país todo. Olha que grave, né? E isso está crescendo cada vez mais. E em alguns casos, como as pessoas às vezes não vão ao médico, não conhecem a doença, não entendem quais são os sintomas do diabetes, ela vai ficar sem tratamento, o que faz com que aconteçam algumas complicações. Então, a gente que lida com muita gente, que fala com pessoas, é importante a gente conhecer, porque às vezes a gente pode falar, nossa, olha, essa pessoa está com um diagnóstico não, mas ela está com 2 ou 3 sintomas que me parece ser diabetes. E a gente pode falar para o nosso cliente, fulano, você está com esses 2 sintomas que você está colocando, está me soando diabetes, você não quer procurar um médico, fazer um exame? A gente tem que lembrar que a gente tem esse papel também. Quando a gente conhece, né, as doenças, a gente obviamente não conhece a fundo, mas a gente conhecendo um pouquinho, conhecendo os sintomas, é mais fácil a gente ajudar a pessoa a identificar, né? Quantas e quantas pessoas que a gente não pode ajudar com isso. Então, o diabetes, ela é uma doença crônica, ele vai se transformar numa doença mais profunda quando realmente o corpo para de produzir a insulina, e aí a gente vai precisar suplementar através de injeções diárias, né? Os exames, eles são muito simples de fazer e só é possível a gente ter um diagnóstico, lembrando que terapeuta não dá diagnóstico, quem dá diagnóstico é o exame que é pedido pelo médico, né? E aí você vai conseguir saber como é que está a taxa de glicemia e vai conseguir também fazer os exames para definir e ter o diagnóstico real do diabetes. De acordo com o site que eu pesquisei, o melhor exame é o chamado curva glicêmica, tá? Para vocês, mas a gente também não pede, quem vai pedir é o médico. Então a gente tem que mandar a pessoa procurar um médico. Agora, quais são os sintomas mais comuns da diabetes, né? O primeiro deles é fazer muito xixi, começar a urinar excessivamente, várias vezes ao dia, várias vezes à noite. E aí, gente, essa é uma questão que eu gosto... Opa, chutei meu tripé aqui. Que eu gosto de incluir na minha anamnese. Quando eu vou conversar com o meu paciente, né, que ele vem para fazer a consulta, eu gosto de conversar com eles e perguntar quantas vezes você faz xixi por dia? E às vezes a pessoa fala, faço um monte, né? Mas um monte quanto? 6. 6 vezes fazer xixi por dia não é muito. Se a gente pensar que a gente toma aí, né, que deveria tomar 1,5 litro a 2 litros de água e que cada copo, né, de água, vamos dizer, tem 200 ml, a gente vai fazer um xixi gostoso, o xixi gostoso ele vai ter um copo, uns 150 ml de líquido, aquele xixizão gostoso. Então, se você toma, né, vamos colocar 200 ml, se você faz 6 xixis por dia, é 1,2 litro de líquido. Se você ingeriu 2 litros, é por aí mesmo, né, pra gente ter reposição de sangue, suor, etc. É isso mesmo, né, em torno de 6 vezes a urina. Então, esse é um volume razoável de urina pra gente fazer. Quando não é legal? Quando a gente tem pouca, né, o que é pouco? 2 vezes, 3... Quando a urina ela fica muito amarela, muito fedida, né? Fica com um cheiro forte. Então a gente tem que começar a observar a urina. Uma das coisas que eu aprendi muito na minha vida, e aí eu já passo para vocês, né? Primeiro, sem água a gente não vive. Então essa questão do hábito de beber água é muito importante. A gente tem que transmitir isso pro nosso cliente, né? Eu esqueço de beber água. Então vamos procurar uma garrafinha. Vamos deixar do ladinho, tentar colocar, né, esse hábito de beber água, né? Porque sem água a gente não vive. E depois, gente, isso eu aprendi há muitos anos atrás, né? Se o rim parar, aí a coisa ferrou. Desculpa falar assim, mas é verdade. Quando a gente tem uma pessoa que está doente, uma pessoa que está internada, né? Muitas vezes a pessoa em coma, o médico fala, enquanto o rim está funcionando, tá tudo bem.
mas a hora que o rim parar, a gente vai ter um problema. Então, urinar, né? Se permitir. Quantas e quantas pessoas me falam, Vanessa, eu tenho preguiça de fazer xixi, eu fico segurando. Então, a gente tem que lembrar dessa importância, né? Da gente se respeitar, de ir ao banheiro, fazer o xixi, não ficar segurando, prestar atenção nesse xixi. E aí, no caso da diabetes, né, essa urina excessiva, gente, é urina excessiva mesmo, é mais de 10 vezes, 12 vezes, né, é um xixi constante. Então é importante a gente prestar atenção nessa questão da quantidade de urina que a gente está fazendo. Outra questão, sede muito grande, né, muita sede, né, vários dias seguidos, e não foi precedido, né, de um pilequinho no dia anterior, de uma comida mais salgada. A gente começa a observar que é uma sede, uma boca secose, como a gente brinca, muito grande. E aí a necessidade de beber muita água. Outra coisa é o aumento do apetite. A pessoa tem muita fome, né, vontade de comer. E não é ansiedade, é fome. Por um lado. Por outro, tem uma perda de peso muito grande, tá? A perda de peso, mesmo às vezes comendo de uma forma excessiva, tem a perda de peso. Outra coisa, cansaço. Visão turva, vista embaçada, né? E aí, infecções mais frequentes, né? Principalmente as infecções de pele. Esses são alguns dos sintomas mais comuns das pessoas que têm diabetes, tá? Que estão aí com diabetes, alteração do açúcar do sangue. Então a gente tem que prestar atenção nisso, não é um sintoma, são vários, tem lá um tempo, mas a única pessoa que vai poder dar um diagnóstico de verdade vai ser o médico, tá? E aí eu separei, existem vários tipos de diabetes, viu, gente? Quando a gente começa a pesquisar, existem vários mais específicos, mas aqui eu escolhi, né, peguei os 4 principais. O primeiro deles é o diabetes tipo 1, que é uma diabetes que atinge, na verdade, de 5 a 10% de quem tem diabetes, né? Ele é chamado de diabetes insulino dependente, diabetes infanto-juvenil e diabetes imunomediato. Esses são os nomes conhecidos do diabetes tipo 1. É uma doença que aparece na infância ou na adolescência, mas também pode acontecer em adultos. Neste caso, a produção da insulina pelo pâncreas ela é menor, ela é insuficiente, né? Porque tem um fator autoimune aí no pâncreas, né? Então existe uma doença autoimune que faz com que o pâncreas não consiga produzir a quantidade de insulina suficiente para suprir aí a necessidade da quebra, né? Do açúcar do sangue. E aí, este caso da diabetes tipo 1 é o caso que a gente precisa das injeções diárias de insulina para que possa manter a glicose no sangue em valores normais, né? Aqui é perigoso porque se a gente não toma, né, se a pessoa que tem essa diabetes não toma a insulina corretamente, tem os horários, né? Isso pode acarretar diversos problemas, inclusive o risco, né, de morte. Depois a gente tem o pré-diabetes. O que vem a ser o pré-diabetes? São aquelas pessoas que têm o potencial de desenvolver o diabetes. Ele é um estado, como se diz, intermediário entre a condição saudável e a diabetes tipo 2, que é o caso da nossa amiga, né, Rose? Que a Rose já tem, infelizmente, diabetes tipo 2, né? Pro tipo 1 não tem pré-diabetes, porque é uma doença, não é uma doença autoimune, mas você vai precisar vem de fatores autoimunes, né? Então, diabetes tipo 1 não tem a pré-diabetes, mas a tipo 2 tem. Então, a gente vai observar neste tipo de pré-diabetes os níveis de glicose do sangue mais alterados, né? Mais altos do que o normal, mas não elevados o suficientes para caracterizar uma diabetes, né? Então, pré-diabetes ainda existe a opção, a oportunidade, a chance de reverter.
Mas lembra, eu falo sempre, o peixe morre pela boca, né? Então a gente tem que mudar a alimentação, tem que fazer atividade física, então existem aí formas de se retardar ou até mesmo de impedir, né, de reverter o quadro de se adquirir a diabetes. Uma vez que se adquiriu a diabetes, não adianta, não tem volta, tá bom? Aí a gente só controla. Aí a diabetes tipo 2, que é a diabetes da Rose, ela é, na verdade, uma combinação de duas condições, tá? A diabetes tipo 2, ela liga a redução da secreção de insulina e a resistência à insulina, né? A pessoa não consegue, a insulina não faz o seu papel, né? Eles não são insulino dependentes, né? Eles não precisam de insulina, tem remédio mesmo via oral que você consegue tomar. E a diabetes tipo 2 representa 90% dos casos de diabetes. Então, para vocês verem, tipo 1, são pouquíssimas pessoas, né? Até no máximo 10%, porque é realmente uma questão genética, tipo 1, mas a tipo 2 são aquelas, né, que vão desenvolvendo ao longo do tempo. Normalmente são pessoas obesas, né, que adquirem a diabetes tipo 2 com mais de 40 anos de idade, né, mas há também já a presença de diabetes tipo 2 em jovens por conta dos hábitos alimentares. Então a gente tem o sedentarismo, o estresse, são todas situações que fazem com que se desencadeie o diabetes tipo 2. Boa tarde para quem tá chegando, a live vai ficar gravada, viu, gente? Então, para quem chegou um pouquinho mais tarde, perdeu essa primeira partezinha da live, vocês vão conseguir assistir depois, tá bom? Vamos lá. A diabetes tipo 2, ela não é muito sintomática, esse é um grande problema. E a pessoa, às vezes, passa anos sem ter o diagnóstico. Por isso que fazer um check-up de vez em quando, né, pelo menos uma vez por ano, é importante para a gente conseguir detectar logo, porque quanto antes a gente identificar, melhor mais fácil, não vou dizer que é fácil o tratamento, mas a gente se previne e as complicações elas são reduzidas, né? A Rose está dizendo que eu com 31 e com 62 já adquiri. Eu não entendi. Ah, você estava com 31 anos, 62 quilos, é isso? Não era obesa, eu não sei sua altura. Mas, então, quais são os fatores, Rosiane, que você pode adquirir a diabetes tipo 2, além da questão da obesidade? É o estresse, né? Que aqui, isso de acordo com o artigo, mas a gente vai olhar os sentimentos que estão por trás, tá? 1,64 m de altura, 62 quilos não tá com sobrepeso, né? Não tá obesa, né? Porque o sobrepeso, a gente, né? Mas a obesidade é que é o problema, né? Mas a gente tem aí também o estresse, que é um fator importante, sedentarismo, né? E os hábitos alimentares, que aí você vê o jovem de tudo e ainda tinha a questão da genética, olha que delícia, né? Então a gente tem todos esses fatores juntos, mas a gente tem a parte emocional que eu vou falar depois, nem cheguei lá ainda. Bom, nesse tipo de diabetes, né, tem a insulina, mas a sua ação é dificultada pela obesidade, nos casos de que são obesos. E aí a obesidade é que faz com que exista essa resistência insulínica, né? Que é uma das questões que faz com que se tenha a hiperglicemia, tá? A insulina não consegue quebrar as células de açúcar, né? De glicose. Então ela é pouco sintomática, muitas pessoas não fazem o tratamento, né? Cedo. E aí a gente vai tendo complicações tanto no cérebro quanto no coração. Então esse é um dos grandes problemas, né? A gente vai tendo problema depois nas pontas, né? Nos dedos dos pés, machucados que demoram para cicatrizar. É uma doença muito difícil, né? A gente tem que ter muito cuidado. Que mais? A gravidade é controlada com atividade física, então tem que lembrar de fazer
atividade física, fazer um planejamento alimentar, e aí em alguns casos ainda é necessária a insulina, mas a grande maioria dos casos é tratado com medicação oral, tá bom? Mas o médico que vai poder dizer melhor. E aí a gente tem o quarto tipo, que é a diabetes gestacional, né? Que ele é um aumento da resistência à ação à insulina durante a gravidez. E aí a gente tem um aumento da glicose do sangue, né? E aí por isso que quando a mulher engravida, existe o exame da curva glicêmica, né? É feito principalmente no primeiro trimestre de gravidez, primeiro trimestre, com os 4 primeiros meses, né? Eles costumam fazer. Agora, durante a gravidez, né, a placenta, ela reduz muito a ação da insulina, né? Que é a insulina que vai ser, então, responsável pela utilização da glicose pelo corpo. E aí, o pâncreas, ele aumenta a produção da insulina durante a gravidez, e aí é isso que vai causar o diabetes gestacional, né? Então, quando acontece esse aumento da glicose durante o período gestacional, é chamado de diabetes gestacional, e a tendência é que ela diminua ou simplesmente cesse, normalize depois do parto, né? Mas algumas ainda vão ter problemas com diabetes tipo 2 e os filhos também, porque há a presença da questão genética nesse problema do diabetes, né? O bebê também, por ser exposto a uma grande quantidade de açúcar durante a gravidez, da glicose, né? Ele pode ter um crescimento excessivo, consequentemente o parto vai ser mais difícil, principalmente se for o parto normal, pode acontecer uma hipoglicemia neonatal e ter aí até um problema de diabetes e de obesidade durante a fase adulta, né? A vida adulta. Então é sempre importante fazer os exames, gente, não tem como. Eu falo que se tá aí, a gente tem que usar, não tem, vai ter que levar uma picadinha pra gente poder saber como é que tá isso e poder se prevenir. Na verdade, quando a questão somatiza, né, quando já há a presença no físico, muitas pessoas me perguntam, Van, mas se você falou das doenças, adianta agora, depois que eu já estou com diabetes, depois que eu já adquirir, né, uma doença, o floral vai poder me ajudar a controlar a doença? Gente, uma vez que instalou no físico, a gente tem que fazer os tratamentos físicos. Ter o uso do floral, ele é importante porque há um trauma, há uma questão a ser trabalhada. E quanto mais a gente vai alimentando aquele sentimento negativo, mais doenças vão sendo geradas, né? Mais somatizações vão acontecendo. Então, por isso que é importante a gente conhecer, né? Se autoconhecer e aí a gente trabalhar esses sentimentos. Então, vamos ver os sentimentos ligados ao diabetes? Vamos lá. De acordo com o nosso e-book, se você ainda não tem, depois que terminar aqui a nossa live, eu vou deixar para você poder baixar o link, tá bom? Mas de acordo com o nosso livro, deixa eu pegar aqui, o que é o diabetes? O diabetes, ele implica na dificuldade em assimilar as doçuras da vida. O amor que a pessoa recebe pode ser excessivo, sufocante, porém não é da qualidade que a pessoa precisa. Indica o inconfessado desejo de realização amorosa, o lado da incapacidade tanto de aceitar o amor como de se entregar a ele. Então, de acordo com a Louise Hay, de acordo com os livros que a gente pesquisa, né, a pessoa que desenvolve o diabetes, ele é aquela pessoa que não tem uma qualidade de amor que ela precisa, falta doçura na vida. Faz sentido para vocês? Eu vou pegar aqui um livro, eu tenho usado este livro, né, da doença como símbolo, para a gente poder identificar na parte psicossomática, né, na parte emocional, o que significa. Então, este livro eu nem recomendo muito para quem não é da área, não invista não, mas a gente fala aqui e aí você já guarda o que precisa. Eu recomendo outros, tem o Metafísica da Saúde, que é um livro muito bacana, o próprio livro da Louise Hay,
Eu uso também este outro livro, que é o Tratado da Medicina Floral. Para quem é terapeuta floral, vale a pena fazer esse investimento. Mas vamos lá. No plano sintomático, o que significa, né, o diabetes mellitus, que é essa questão da diabetes pela falta de insulina? Então, no plano corporal, está vinculado ao pâncreas, né? E o que significa a parte sintomática? É a diarreia do amor. A pessoa que tem medo do amor, desejo de saborear as coisas doces, que é o amor, e a doce vida, numa concomitante incapacidade de aceitar e deixar entrar o amor completamente. Não acolher o doce da vida, ou seja, não poder admiti-lo no mais íntimo, que é das células. Não poder se envolver no amor. Desejo não reconhecido de satisfação pelo amor. Torna-se azedo devido à incapacidade de amar. Não ter aprendido a dar amor. Não se atrever a atacar ativamente o domínio do amor, né? O tratamento aí é reconhecer o medo e a estreiteza com relação aos assuntos amorosos. Reconhecer a incapacidade de admitir o amor. Então a gente começa olhando em nós, né, aquilo que nos impede de receber esse amor. Aprender a evitar os planos não redimidos da vida, ou seja, fechar-se para eles. No polo oposto, abrir-se para o amor nas perspectivas anímica e espiritual. Isso é o que diz este livro aqui. E aí, quando a gente vem, né, pela Louise Hay, o diabetes, ele está vinculado ao sonho, com aquilo que poderia ter sido ou tido, grande necessidade de controlar, uma tristeza profunda, que não resta nenhuma doçura. Aí a gente começa a pensar nos florais, né? Quais são as essências que a gente pode trabalhar nesse sentido? Eu acho que uma das essências mais importantes para a gente trabalhar é quando a gente não tem aquele amor condicionado. Normalmente a gente ama esperando algo em troca, ama na condição de que eu seja amada do jeito que eu desejo, do jeito que eu quero, e não do jeito que o outro sabe me amar. E aí a gente lembra do Chicory, porque ele é, né, aquele que trata do amor condicionado, né? Aquele que eu faço, mas eu espero um retorno. Eu quero ser valorizada, eu quero ser reconhecida, né? Então eu faço esperando esse reconhecimento. Então o Chicory, eu acho que é uma das essências mais importantes para essa questão da doçura, né? Para que eu faça independente do que eu vou receber em retorno, né? Que é esse aprender. Uma outra essência que eu acho muito importante é o Holy. Porque quando a gente às vezes não é reconhecido, não é amado do jeito que a gente deseja, a raiva ela acompanha e vem o azedume, né? Vem esse amargor muito grande. Então o Holy, ele é uma essência que ele vai também trazer um amor puro, né? Ele vai tirar, ele traz o perdão, ele traz esse amar também de maneira muito livre, né? Sem posse, porque normalmente existe a possessão, a possessividade, tem que ser meu, né? E isso é uma das questões que a gente observa, né? Que tudo tem que ser do meu jeito. A gente tem também, pelo outro lado, aquela raiva passiva, que é uma raiva do tipo Willow, porque eu fico remoendo aquilo que poderia ter acontecido. Ah, porque a vida fez isso pra mim. Ah, porque ele me deixou. Ah, porque ela não me olhou. Ah, e aí a gente fica, né? Eu tô me ligando. A gente fica remoendo aquele sentimento, aquela coisa que não aconteceu. E aí a gente tem a continuação desse sentimento, porque aí a gente começa com e se? Ai, se tivesse acontecido, se... E aí a gente lembra do pai, porque ai, se eu não tivesse falado, ai, se eu não tivesse,
né? E aí vem essa amargura, esse azedume, porque eu coloquei um fardo muito grande nas minhas costas. E aí a gente tem o Pine, que pode ajudar nesse tipo de sentimento. O outro floral que pode ajudar também é quando a gente tem essa questão de ficar remoendo e não seguir a vida em frente, né? E aí a gente tem o Honeysuckle, que é aquela essência para aquelas pessoas que ficam com as memórias de uma época passada, sejam elas boas ou sejam memórias ruins, mas são aquelas memórias de um momento que ou foi muito bom ou foi muito ruim e eu fico com aquilo. E eu não deixo a minha vida seguir em frente. Então vai trazendo amargura, vai trazendo tristeza. E aí como que eu trabalho essa tristeza, né? A gente tem aquela tristeza daquela pessoa que não consegue seguir em frente, né? Porque não deu certo, a coisa não aconteceu como eu queria, e aí fica ali, deixa agora, né? Deixa pra lá. E aí a gente tem o Wild Rose, para trazer a alegria para essa vida, para trazer essa vontade de viver de novo, de se dar a chance, né? Então, Wild Rose é uma essência muito linda que a gente pode trabalhar. E temos também o Gentian, porque muitas pessoas vivem um desgosto, né? Vivem um amor que não foi correspondido, e aí ficam também com aquela tristeza, vivendo aquele luto, né? Não deixa aquilo embora. E aí a gente tem o Gentian, que vai trabalhar esse luto, vai trabalhar essa tristeza, vai trabalhar essa angústia, né? Lá, o Line Rock, preciso de todos, meu Deus. Mas não tem problema, você começa tomando alguns, e aí depois você vai tomando outros, né? Você não tá morta, a gente vai tomando, vai fazendo tratamento com todos. Por isso que é muito importante a gente fazer a terapia floral. Você começa tomando aqueles que você entende conscientemente, né? Que você precisa, e aí você vai fazendo esse acompanhamento, vai reavaliando aquele sentimento. Conforme vai melhorando, a gente vai passando por outras essências, e às vezes a gente tem que voltar numa essência que já tomou um tempo atrás, porque a gente é um ser vivo, né? Somos seres emocionais. Aí você vai tomando, volta pro outro, volta, e assim vai. Não tem, olha, sabe o que é bom, Line Rock? É que tem jeito, isso que é bom. A gente pode tomar floral, a gente pode ficar melhor, trabalhar esses sentimentos, isso que é muito bom, né? E aí a gente tem, de acordo com a Louise Hay, né, o medo. Tem pessoas que têm o medo de amar, medo de não acontecer, né? Medo de... quando a gente nomeia, a gente vai lembrar do Mimulus, né? Então todos esses medos que a gente tem, medo de não conseguir, medo de não ser correspondido, o Mimulus ele é muito bom. Ele traz uma segurança muito legal. Às vezes também a pessoa nem tem noção que ela tem esse medo. E aí, se for este o caso, a gente tem que lembrar do Aspen. Porque o Aspen é para aquelas pessoas que têm medo, mas não sabem. Por que você não se deixa amar, né? Porque eu não sei, parece que tem alguma coisa que me impede. Aí a gente pode pensar em Aspen. Porque às vezes é um medo que a pessoa nem sabe que tem, né? O medo de ser rejeitado, o medo de não ser correspondido, pode ser que seja algo inconsciente. Então a gente começa com Aspen e depois a gente trabalha com Mimulus, tá bom? E ainda a gente tem aquelas pessoas que não se sentem suficientemente boas para serem amadas. E aí esse é o caso do Larch, né? Aí a gente tem o Larch, que vai restabelecer, restaurar a nossa autoestima. Sim, eu sou boa, sim, o suficiente para ser amada, para ser muito amada. Eu mereço, né? E aí a gente trabalha isso com o Larch, tá? O que mais que a gente tem? No livro do Tratado de Medicina Floral, deixa eu pegar aqui o diabetes, né? Ele diz o seguinte: implica na dificuldade de assimilar as doçuras da vida. E aí, gente, eu vou lembrar de novo do nosso amigo Walnut. Porque às vezes a gente está tão... a gente levou tanta burdoada da vida que a gente não se permite. E o Walnut, ele ajuda a gente a se adaptar às situações e ajuda a gente a se abrir, né, para o novo. É uma essência muito linda. E tem uma outra essência que eu gosto bastante, que eu falo muito dela, que é o Crab Apple.
porque às vezes a gente entra num estado tão compulsivo das coisas, a gente se sente tão maldoso, a gente é tão maldoso com a gente mesmo, né? Que é aquele que eu falo, eu sou feia mesmo, eu sou horrorosa, eu não mereço, eu sou um zero à esquerda. E isso a gente não trata com lache, a gente trata com crab apple. Quando a gente, não é nem questão de não achar que merece, é achar que é a pior bolachinha do pacote. E aí a gente usa o crab apple para restaurar o amor próprio. Porque a gente só vai ser amado se a gente souber se amar. E o crab apple ele é importante também porque ele dimensiona, né? Ele reestrutura o nosso amor. Ele não fica aquele amor compulsivo, aquela coisa negativa, né? Ele traz uma energia muito boa. Então, crab apple é uma essência muito linda que a gente deve usar para esses casos de diabetes, né? O que mais que a gente pode? Excessiva, a gente vai precisar lembrar do Red Chestnut, porque o Red Chestnut é aquele floral da pessoa que sofre demais, preocupado com o bem-estar do outro, com medo de que aconteça algo com uma pessoa que ela ama muito. Então o Red Chestnut ele vai ser utilizado para esses casos de choques, né, de traumas com outras pessoas que acabaram gerando o diabetes. E para aquelas pessoas que adquiriram diabetes, que têm diabetes por conta de um estresse excessivo, né, que muitas pessoas adquirem por conta de pressão, por conta de muita autocobrança, a gente vai trabalhar o Red Chestnut também, porque a pessoa precisa aprender a desligar, não pode ser tão negativa, tão pessimista. A gente associa com o White Chestnut, porque é aquela cabeça que não para o tempo todo pensando. Então a gente associa com o White Chestnut e a gente também pode lembrar do nosso querido amigo Rocky Water, desculpa, porque é da autocrítica, tá? Podemos lembrar do Rocky Water também. O que mais que a gente pode trabalhar? Dentro deste livro aqui é isso que ele fala, né? Que é o amor que a pessoa recebe pode ser até excessivo, mas não é da qualidade que ela necessita. E lembrando disso, gente, o Centauri, ele é um floral muito bacana para aqueles que querem agradar também, né? Aquelas pessoas que fazem, não esperam retorno, mas se contentam às vezes com muito pouco. Então o Centauri pode ser uma essência muito bacana para ajudar. E aí, eu acho que o Gorse também é uma essência muito legal, porque quando a gente descobre, não sei, Rose, quando você descobriu, fala pra gente, teve aquela sensação de que, o meu mundo acabou, né? E agora o que eu vou fazer com a minha vida? Eu não tenho mais o que fazer da minha vida, né? Então muitas pessoas entram nesse estado bem negativo. Então o Gorse ele vai restaurar a esperança, que a gente consegue sim, né? Então eu acho que fica essa recomendação do Gorse, que eu acho que é muito legal. Gente, junto com o diabetes, a gente não pode deixar de esquecer do pâncreas, né? E o pâncreas, ele é aquele órgão, né, que ele é o responsável pela... a Rosiane me desencadeou a síndrome do pânico, porque é o medo daquilo que a gente não controla, né, Rose? E aí, gente, neste caso da Rose, o que a gente recomendaria para os nossos terapeutas de plantão? Quais são as essências para quem tem a síndrome do pânico? O primeiro floral, Rose, que eu já iria te recomendar é o Rock Rose.
Porque o pânico, eu não sei, eu não controlo, perdi o controle da minha vida. É essa sensação, não é? E para vocês verem que a gente vai trabalhar o diabetes, a gente vai trabalhar essa questão da doçura da vida, né? Mas a gente tem que trabalhar o que desencadeia também. E aí o Rock Rose seria uma essência espetacular para te ajudar. E como a sensação, eu creio, que desencadeou é o medo de ter perdido, né, o controle da minha vida, a gente teria que usar também um Cherry Plum, tá? Para vocês verem que nada tá desvinculado, né? Uma coisa da outra. É muito importante. Se ainda tiver, Rose, apesar que eu acho que você já aceitou bem aí, né? Mas lembra dessas duas essências, elas são bem bacanas, viu? Posso fazer um preparo com vários? Limioque, você pode utilizar no máximo 6 essências, tá? A Rose tá dizendo que ela não sai mais sozinha. Ela tem muito medo de passar mal. Rose, já anota aí, Flor. Ó, esse pode tomar de boa, tranquilésimo. Rock Rose com Cherry Plum, tá bom? Pode tomar. E ainda recomendo já o Chicory, porque ele já vai começar a trabalhar a forma que você encara aí o amor e vai te trazer um equilíbrio muito bacana. Ó, você já pode usar essas 3 essências, ó, e depois você conta pra gente, tá bom? Usa, experimenta Chicory, Cherry Plum e Rock Rose. Depois você me fala como é que você está se sentindo. Lembrando que 30 dias, gente, não é suficiente para mudar a vida de ninguém, mas já faz diferença, tá? Vai fazer diferença. O pâncreas, então, pra gente poder falar um pouquinho dele, né? Ele é o órgão que representa a doçura da nossa vida. E ele vai estar em desequilíbrio. Olha que tristeza, né? Quando a gente adquire o diabetes, ele a doçura da vida fica interrompida, né? E aí a gente tem os casos de pancreatite. Gente, levei um susto uma vez com a minha filha por conta de pancreatite que eu não desejo para ninguém. Não era, graças a Deus, não era. Mas o que a pancreatite significa? Ele mostra sentimentos de rejeição, de raiva e de frustração, porque a vida parece ter perdido a doçura. Olha que bacana, né? Então a gente tem aqui sentimento de rejeição. Qual é a raiva? Eu fico me sentindo rejeitada, eu fico me sentindo mal, com ódio. A gente às vezes fala do ódio e a gente lembra do Holy. Mas esse é o ódio do Chicory, porque ele é birrento. A gente brinca, né? Meus alunos sabem que eu brinco, que a pessoa fica ticorenta, né? Ticorenta por quê? Porque faz birra, né? Ele fica com raiva, bate o pé no chão, e essa é a atitude do Chicory, tá? Então, quando isso acontece, casos de pancreatite, vou fazer tratamento só com florais? Pelo amor de Deus, não! Mas a gente complementa com o floral, entendeu? A gente vai trabalhar os sentimentos e o médico, né, o remédio alopático cuida do físico, fechou? Então, Chicory é uma essência linda que vai ajudar o nosso pâncreas a ficar feliz da vida. A gente vai ter a raiva, lembra que a raiva é porque eu fui rejeitada. E aí é o que desencadeou a raiva. Não é uma raiva do Holy, tá? A raiva do Holy é porque é um outro motivo, é uma raiva de vingança. É diferente da raiva da rejeição, de ser rejeitada, de ser frustrada. Depois a gente tem o Crab Apple, que é uma essência muito importante para esses casos, né? No caso da pancreatite, no caso de desequilíbrios de fígado. Porque o Crab Apple, ele restabelece o tamanho das coisas. Normalmente, quando a gente não tá legal, a gente acaba não recebendo como a gente gostaria, a tendência é a gente aumentar. Aquela coisa do fazer tempestade no copo d'água. Pessoa que faz tempestade no copo d'água precisa de Crab Apple. Tá bom? Anota isso. E depois a gente tem o escleranthus.
O escleranthus, ele é uma essência muito bacana, porque ele restaura, ele restabelece a nossa autoconfiança. Ah, mas Vanessa, o escleranthus não é para quando eu tenho dúvida, né? Para quando eu não sei se eu vou para A ou se eu vou para B. Gente, que coisa mais de dúvida quando eu não sei escolher por mim mesma? Não é? Quando eu tô numa relação que não tá legal, ou eu não estou numa relação, mas eu não sei o que fazer da minha vida, né? Se eu caso, se eu arrumo um cachorro, se eu adoto uma criança, não é verdade? Escleranthus é o que vai trazer isso pra mim. Vai me trazer autoconfiança para eu saber o que eu devo fazer na hora que eu devo fazer, tá? Então, o escleranthus, ele é uma essência muito bacana para esses casos de pâncreas, para diabetes, tá? Então, essas são as essências que a Maria Cristina nos recomenda. E eu vou olhar aqui nesse livro para a gente poder fechar o que o pâncreas quer nos dizer no campo, né, da psicossomática. Deixa eu achar ele aqui. Olha, o significado do pâncreas é a produção de explosivos para a decomposição dos alimentos. É uma análise agressiva, enérgica, que são os sucos gástricos. É o doce prazer, são as células produtoras da insulina. É o viver a guerra e a paz. E aí vocês entendem a necessidade do uso do escleranthus, né? Quando está relacionado com o pâncreas e com o diabetes. A gente vive uma guerra interna, né? De conseguir ou não conseguir a luta contra a glicose, né? E aí então como a gente a decomposição dos alimentos em pequenas partes, a receptividade da doçura da vida, que é a insulina, né? E tornar a energia disponível. Então, através da insulina, eu consigo quebrar a glicose que me dá a energia que eu preciso para viver. E a gente não consegue digerir isso, né? E aí vem o diabetes, vem do desequilíbrio do nosso pâncreas, que representa a doçura da vida. Então, na verdade, tudo isso está ligado em como receber o amor, né? Agora, falando assim, eu fico pensando, né? Será que o Vine não é também uma essência bacana? Porque às vezes a pessoa ela quer tudo do jeito dela, tem que ser do meu jeito. E aí ela não aprende a ser flexível para aceitar o outro e ser capaz também de receber o amor? Fica aí essa pergunta. E a nossa live de hoje se encerra por aqui. Era o que eu tinha para dizer sobre o diabetes e o pâncreas. Espero ter esclarecido para vocês bastante coisa, trazendo essas informações. Semana que vem tem mais, vamos continuar falando sobre o nosso livro do corpo humano, né, e as emoções. Semana que vem, às 14h03, na quinta-feira, a gente continua falando sobre esse tema. Tá bom? Agradeço a todos que estiveram aqui até agora. Se você não pegou a live do começo, ela vai ficar gravada. Tem também as outras lives lá no nosso canal do YouTube, no canal lá no Facebook e aqui no Instagram. E aí é isso, tá bom? Que eu tinha para dizer hoje. Vejo vocês semana que vem. Um grande beijo, um bom fim de semana para vocês e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau, gente!